Mas a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, é um privilégio para a gente se sente em casa. Acho que é a segunda vez que eu estou aqui na igreja, né? Eu lembro a primeira vez, a segunda aqui na igreja que eu estou pregando aqui, a gente foi no retiro com vocês, acho que em 2022, 2020, no 21, não lembro. Mas eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui, eu estava até comentando com a Tamires. Gente, eu estava tão nervoso. Era tão nítido que eu estava tão nervoso, acho que era a primeira vez que eu estava pregando em um domingo. Então, pastor, muito obrigado por confiar em mim, por ver um protótipo de um pregador um dia. Mas eu estava tão nervoso que eu tremia, e eu lembro que um amigo meu que estava assistindo, ele falou: Daniel, você estava tão nervoso que você disse que os discípulos crucificaram Jesus. E eu nem percebi, e hoje eu sei que foram os egípcios. Estou brincando, gente, estou brincando. Mas estou muito feliz de poder estar aqui. E eu quero poder compartilhar com vocês algo que Deus tem implantado no nosso coração, no meu coração, no coração da Tamires. E uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, às vezes eu vou escrevendo aquilo que eu sinto que o Senhor está falando comigo, e eu sempre dou um título para a mensagem. Se eu pudesse resumir a mensagem inteira que eu vou ministrar, eu resumiria em uma frase. Então eu dou geralmente um título, e o título dessa mensagem se chama Um Povo Segundo o Coração de Deus. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vou ver em 1 Samuel 7, Samuel, depois de ter ungido Saul como rei, Saul ele se rebela às ordens do Senhor, e Deus envia Samuel para conversar com Saul e diz o seguinte: Saul, Deus está dizendo que Ele está tirando de você o direito de reinar sobre a casa de Israel, e que Ele escolheu um homem segundo o seu coração. E eu sou alguém muito curioso. Então eu gosto muito de estudar, então eu fui ver o que os comentaristas, né, o que os estudiosos têm a dizer a respeito desse tópico específico. Por que Deus chamou Davi segundo o seu coração? Então alguns vão dizer, não, porque Davi era rápido em se arrepender, então Davi pecou, tomou uma mulher que já era casada, mas depois ele se arrependeu, ele fez um jejum de arrependimento. Então alguns vão dizer, olha, porque ele era rápido de se arrepender. Outros vão dizer por quê? Porque ele foi rejeitado, então Deus escolhe os rejeitados. E eu acredito que existem parcelas disso. Mas eu acredito que, estudando as Escrituras, existe algo específico que Davi tocou no coração de Deus, que fez o próprio Deus. Meu irmão, imagina isso, Deus dando testemunho a respeito de um homem, ele vai dizer, esse homem é segundo, de acordo, ele está de acordo, ele tem o mesmo desejo do meu coração. Um homem segundo o meu coração. Então eu acredito que Davi serve como um protótipo para nós, que eu acredito que Deus está fazendo com o seu povo. Deus deseja um povo, não só um homem. Deus não quer que só o Daniel seja segundo o coração de Deus. Deus não quer que só o pastor Luiz seja segundo o coração de Deus. Deus deseja um povo. A oração de Jesus, em João 17, uma das suas últimas orações, Jesus pede para o Pai. E o que Jesus tem a pedir para o Pai é um povo. Ele fala, Deus, eu peço para que eles sejam um comigo. Que eles estejam de acordo com o meu desejo. Então eu acredito que existe um convite do Senhor para nós, para que nós possamos alinhar os nossos corações com o coração de Deus. Porque muitas vezes a gente canta, a gente prega isso, a gente fala, olha, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Só que a maioria das vezes, ou algumas vezes, os sonhos de Deus, na verdade, são os nossos sonhos que a gente quer que Deus também tenha a respeito de nós. E Deus tem sonhos para a gente de forma individual. Não estou falando contra isso, mas existe algo que Deus quer. Você já parou para se perguntar o que Deus quer? Porque muitas das vezes a gente vem no culto de domingo, a gente traz a nossa lista daquilo que a gente quer do Senhor, a gente fala, olha Deus, eu preciso disso, 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 disso. E está tudo bem, Deus é um bom amigo, eu não estou falando contra isso. A minha questão é quantas vezes nós nos aproximamos do Senhor dizendo, Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que você quer? Por que você criou toda a criação? Por que a história está acontecendo da forma que está acontecendo? Deus, qual que é a base de tudo que está acontecendo? Porque deixa eu te garantir algo, meus irmãos, Deus deseja algo. E é por isso que eu falei de Davi, eu acredito que Deus deseja algo, e Deus deseja que nós, como seu povo, possamos ser um com Ele. Que nós possamos ser um povo de acordo com o coração de Deus. Então, que o nosso desejo vai ser o desejo de Deus, do coração do Senhor. Quando eu olho para as Escrituras,
Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. A história começa e termina da mesma forma. A história começa com Deus criando e de repente Deus está habitando no meio do seu povo. Eu não sei se às vezes você tem isso, às vezes eu começo não a questionar a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas questionar o meu entendimento. Porque quando eu olho em Gênesis 2, a Bíblia vai dizer que Deus descansou, no 7º dia Deus descansou. Mas em Isaías 40, a Bíblia vai nos garantir que Deus não é filho do homem para que se canse e se fadigue. Então Deus não estava cansado porque a obra deu muito trabalho. Deus não estava cansado porque criar mulher deu muito trabalho. Amém? Criar o homem também deu muito trabalho. Mas Deus não estava cansado por causa disso. Uma das possíveis traduções do termo hebraico é repousou. A Bíblia vai falar que Deus repousa no 7º dia. Então, Deus não estava cansado, meu amigo. O ponto é, Deus cria todas as coisas e, de repente, no 7º dia, a presença de Deus repousa sobre a criação. A presença de Deus enche toda a criação. Então, ali, eu não acredito que esteja falando que Deus estava cansado. Não, no 7º dia, Deus enche toda a criação com a sua presença. E como que a Apocalipse 21 e 22 termina? João, ele escuta uma voz do céu dizendo, olha, eis aí o tabernáculo de Deus, pois Deus habitará com eles serão o seu povo, ele será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem dor. Então, como que a história termina? Deus tabernaculando no meio do seu povo de novo. Então, a melhor coisa que Deus tem a nos oferecer não é uma conta bancária cheia, não é uma vida próspera, não é um ministério onde eu sou conhecido, onde eu viajo nações e nações. A melhor coisa que Deus tem a nos oferecer é a sua presença. E Deus deseja que nós amemos a sua presença, que nós possamos ser um povo que deseja a presença de Deus acima de todas as coisas. Então, ao longo de toda a história, Deus está fazendo uma coisa só. Em João 6, depois de Jesus multiplicar os pães e os peixes, a multidão vem atrás de Jesus, eles atravessam o mar, eles encontram Jesus e falam, e aí, o que a gente vai fazer para fazer as obras de Deus? E Jesus vai dizer o seguinte, a obra de Deus é essa. Deus não está, meus irmãos, fazendo muitas coisas. Deus tem um plano e um propósito original. E de Gênesis a Apocalipse, a história se resume em uma coisa. Deus nos ama tanto que Deus quer habitar entre nós. Então Deus chama Moisés e fala, olha Moisés, você vai lá no Egito libertar o meu povo pela aliança que eu fiz com Abraão. E a primeira coisa, meus irmãos, a primeira coisa que Deus faz, depois que o povo sai do Egito, Deus chama Moisés e fala, Moisés, a partir de agora, vocês vão... Na verdade, a primeira coisa que Deus faz é recolher oferta. Deus fala, Moisés, vai para o povo, fala para eles trazerem os ouros e as pratas que eles têm, porque vocês vão construir para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar entre vocês. Porque a gente sabe da história, Deus cria o cosmos, Deus faz toda a criação pela palavra, pelo poder da sua palavra, e Deus enche a criação com a sua presença. Só que por causa do pecado do homem, existe uma ruptura, a presença de Deus é removida da criação, porque Deus é santo. E o dilema de Deus, na verdade o nosso dilema é a questão de Deus. Porque a nossa questão é como nós, pecadores, vamos habitar na presença de um Deus que é santo. E essa é a questão de Deus, como Deus sendo santo vai habitar no nosso meio que somos pecadores. Então toda a história bíblica não se resume no quanto Deus quer só te abençoar. E mais uma vez, eu não estou falando contra isso, mas às vezes a gente perde a história principal. A história principal de Gênesis e Apocalipse é Deus querendo estar entre nós. Deus sabe que a melhor coisa que Ele poderia nos dar é a sua própria presença. Então Deus escolhe um povo e fala, Moisés, diz para eles montar esse tabernáculo, porque eu vou habitar entre eles. E Deus fala isso em Êxodo, Ele fala mais de 7 vezes. Porque eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo e eu habitarei entre eles. Então muitas das vezes a gente se perde da história que Deus está nos contando e a gente faz só a respeito de nós. O que Deus pode fazer por mim? Não, mas a história é como Deus quer estar entre nós. Então eu quero ler um texto com você. Eu lembro que
Já deve ter alguns meses que eu li esse texto. Alguém aqui já teve essa impressão? Que o Espírito Santo quer te falar algo? E eu lia, relia, e eu não conseguia entender. Eu cheguei para minha esposa Tamires e falei, olha, eu sei que Deus quer me falar algo, mas eu não sei o quê. Eu lembro que eu passei, meus irmãos, meses, eu lia, eu meditava nesse texto. Então, quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. A gente vai ler a parábola do bom samaritano. Lucas, do versículo 10, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Todo mundo encontrou? A Bíblia diz o seguinte: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote que estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Até aqui. Então, meus irmãos, vamos parar para pensar comigo em alguns tópicos, alguns pontos. Primeira coisa, qual que é a pergunta? Ele estava tentando colocar Jesus em xeque, mas qual que é a pergunta do intérprete da lei? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer, em outras palavras, né, no nosso crentez, o que eu vou fazer para ser salvo, Jesus? E Jesus vai falar o seguinte, a resposta de Jesus é, o que está escrito na lei e o que você interpreta? Porque muitas das vezes a lei do Senhor, Deus nos deixou a sua lei, mas a gente interpreta de outra forma. E eu acho que essa era a grande questão. Mas a gente precisa colocar em mente que o tópico da conversa de Jesus com esse intérprete é sobre salvação, sobre vida eterna, sobre restauração. Só que a impressão que dá de primeiro ponto é que Jesus está dizendo, olha, se você encontrar alguém que precisa da sua ajuda, e você ajudar essa pessoa e usar de misericórdia, você vai ter a vida eterna. Se você servir ao seu próximo, você vai ter a vida eterna. E esse não é o ponto de Jesus. Eu acredito que Jesus está contando uma história, e Jesus é uma parábola, Jesus está apontando para a parábola era isso, Jesus apontando para uma realidade espiritual. Porque em Efésios 2, Paulo vai dizer, olha, vós não sois salvos por mérito de vocês mesmos, é pela graça, isso é dom de Deus para que ninguém se orgulhe de si mesmo. Então, eu não posso comprar minha salvação. Quantos creem nisso? Nós não podemos comprar a nossa salvação. Então, deixa eu te garantir, Jesus não estava aconselhando ao intérprete da lei, olha, se você servir alguém que você encontrar em necessidade, se você ajudar um morador de rua, você automaticamente ganhou sua vida eterna. Esse não é o ponto de Jesus. Jesus está apontando para uma realidade espiritual, e a resposta de Jesus, e a gente vai entender isso conforme a gente vai lendo, a resposta de Jesus é, você não pode fazer isso. Existe alguém que é o bom samaritano, que teve misericórdia, e por causa dele, nós temos vida eterna. Então, o primeiro ponto de Jesus, a pergunta é, a vida eterna, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Só que a gente precisa definir o que é vida eterna.
Porque a vida eterna não é só você estar no céu para sempre. Não, não. A vida eterna, Paulo ele vai falar isso em 1 Coríntios 15, envolve a ressurreição dos mortos, onde nós ressuscitaremos com o Senhor. E a partir disso, Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4, deste dia em diante, nós estaremos eternamente com o Senhor. Jesus, em João 17, ele vai dizer, olha, a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, conheçam ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Então, a vida eterna é a gente viver eternamente na presença do Senhor. Na presença do nosso Criador. É isso que a gente vê em Gênesis 1 e 2 e é isso que a gente vê em Apocalipse 21 e 22. Só que então a pergunta do intérprete é essa, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus começa a contar uma história. E eu lembro que eu li essa história e eu falava, Jesus, o Senhor não está falando de comprar salvação. O que o Senhor está querendo dizer aqui? E eu lembro que algum tempo depois de compartilhar com a minha esposa e de tempo de meditação no Espírito Santo, eu quero que você veja comigo em outras perspectivas e talvez vai fazer mais sentido para você. Fez muito mais sentido para mim. Jesus está contando a história da criação. Então, a primeira parte da história, eu quero que você vá comigo. No versículo 30, um homem ele descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Então, no contexto bíblico, Jerusalém é a cidade, é Zion, é a cidade prometida, a cidade abençoada pelo Senhor. E Jericó é tida como cidade da maldição. Então, você vai ver lá em Josué, depois que eles conquistam Jericó, Josué ele lança uma palavra profética pelo Senhor. Ele vai dizer, olha, quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó, à custa dos seus filhos, do seu filho mais velho, ele vai levantar as paredes, e à custa do seu filho mais novo, ele vai terminar o acabamento da cidade. Ou seja, Jericó era tida como uma cidade de maldição. Então você tem esse homem que ele desceu, e ali então está falando de uma queda, o homem saiu desse lugar abençoado da presença de Deus, e agora ele está nesse lugar de maldição em certo sentido, porque a gente vai ver em Gênesis 3, que por causa do pecado do homem, toda a terra foi amaldiçoada. Então o homem vive nesse lugar de maldição por causa do seu pecado, onde existe sofrimento, onde existe morte. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Deus não criou a morte. Já parou para pensar que, né, quando você estuda biologia, quando eu estudava biologia, qual que era a professora de biologia me falava? Qual que era a sequência da vida humana? Você nasce, você cresce, você se reproduz, você morre. Mas esse não é o padrão de Deus. Deus não criou a morte não é algo natural do Senhor. E é por isso que Paulo ele vai dizer, olha, o último inimigo a ser vencido é a morte. Por quê? Porque quando Jesus vier, ele vai exterminar a morte, e a partir daquele dia, nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas por causa do pecado do homem, hoje nós vivemos em um lugar, a criação sofre por causa da consequência da rebelião humana. E a morte é uma consequência disso. Então Jesus está falando, olha, esse homem que representa a criação, ele vivia nesse lugar abençoado, ele vivia no Éden do Senhor, mas por causa da sua rebeldia, ele caiu, a queda humana, em Gênesis 3, e agora ele vive nesse lugar de maldição. E a Bíblia vai dizer que alguns ladrões vieram e roubaram ele, deixando-o semi-morto no caminho. Sabe o que é alguém semi-morto? Alguém semi-morto é alguém que não está completamente morto, mas não consegue se ajudar. Então, se alguém não chegar e ajudar esse homem semi-morto, ele vai morrer. Porque o homem semi-morto, que perdeu tudo o que ele tinha e não tem condição de se ajudar, ele precisa que alguém ajude ele. Esse é o ponto. Então, a gente está falando, olha, por causa da queda, o homem foi deixado à beira. E ali a gente sabe que Jesus está fazendo referência a Satanás. Esses homens que vieram e roubaram ele, fazem uma referência a Satanás, a rebelião que aconteceu. E agora, por causa disso, ele está semi-morto no chão e ele precisa de ajuda. Então, vamos voltar comigo, que a gente está falando da presença do Senhor. Então, Deus enche a criação com a sua presença, mas agora, por causa do pecado do homem, a presença de Deus é removida da criação. Então, o que o homem perdeu de mais precioso não foi porque ele tinha uma vida muito boa. Isso tudo é muito bom, mas o que o homem perdeu de mais precioso no jardim foi acesso à presença de Deus. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olha, através de Jesus, do seu corpo que foi rasgado por nós, nós temos um novo acesso. Ao quê? A presença do Senhor. Então, você percebe comigo que toda a narrativa bíblica
gira em torno da presença de Deus? Não é de quanto Deus pode me abençoar? Não. A melhor bênção do Senhor para mim é estar na sua presença. Então Jesus conta essa primeira parte da história. Então o homem caiu. Só que aí, essa era a parte que eu tinha mais dificuldade. Vai falar que um sacerdote se aproxima dele, vendo naquela posição, ele passa longe, ele não consegue ajudá-lo. E ali eu lembro que eu orava e falava, Deus, o que isso quer dizer? Me ajuda. Quando a gente olha para a perspectiva bíblica, então a gente tem primeiro, qual que é a primeira vez que Deus está habitando com a criação? Em Gênesis. Qual que é a segunda vez que Deus passa a habitar no meio do seu povo? Através do tabernáculo de Moisés. E Deus chama então, em Êxodo 28, Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai ungir para mim Arão e toda a sua descendência, e eles serão sacerdotes que ministrarão a minha presença diante do povo. Então, em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, olha Moisés, eu vou separar essa linhagem, a descendência de Arão, os levitas, e eles vão ministrar a minha presença em favor do povo. Mas esse nunca foi o padrão de Deus. Isso era consequência do pecado. Só que na narrativa de Jesus, o sacerdote não podia ajudar o homem caído. Porque nós lemos, ao decorrer da história, em 1 Samuel, o tabernáculo do Senhor já tinha sido esquecido. A presença de Deus já não estava mais no meio do povo. O povo havia se esquecido da presença de Deus. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, o sacerdócio levítico não conseguia resolver o problema do homem, que não tinha a minha presença. Então a gente vai para o próximo exemplo de Jesus, a terceira parte. Jesus fala, um levita também, passando do lado do homem, vendo a sua condição, não conseguia ajudá-lo. Então quando a gente vai para o próximo evento onde Deus, porque no tabernáculo de Moisés, você tem a glória de Deus enchendo o tabernáculo, que ninguém conseguia ficar de pé. Então qual que é o próximo evento que acontece a mesma coisa? Davi, ele deseja construir um templo para o Senhor. A gente vê isso em 2 Samuel 7. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas resumindo, Davi desejava construir um templo, uma casa para o Senhor habitar. Ele vai falar o seguinte, olha, não é justo que eu habite aqui nesse palácio de cedro e líbano, não é justo que eu habite aqui e o Senhor não tem uma casa para habitar. O desejo de Davi era, eu quero Deus habitando no nosso meio. Então o que eu vou fazer, Davi pensou? Eu vou construir uma casa para Deus. Só que Natan aparece e diz, primeiro Natan diz, cara, Deus é contigo, faz o que está no seu coração. Só que quando Natan está saindo, o Senhor fala com Natan e diz, Natan, volta e fala para Davi que não vai ser ele que vai construir uma casa para mim. Só que a gente sabe que Davi foi o primeiro a estabelecer os levitas como adoradores. Então Davi, ele levanta esse tabernáculo e coloca adoração 24 horas por 7. Ele separa 2.400 adoradores e eles ministram a presença do Senhor 24 por 7. Quando Salomão ele constrói o templo do Senhor, um templo gigante, e ele mantém isso que Davi tinha estabelecido como uma adoração o tempo inteiro, a Bíblia vai dizer que aconteceu no templo a mesma coisa que aconteceu no tabernáculo. A glória de Deus encheu o templo. A presença de Deus passa a habitar naquele templo. E a presença de Deus agora está sendo ministrada com louvor e adoração 24 horas por 7. Só que a gente sabe, então a gente tem a presença de Deus de novo habitando no meio do seu povo, como Ele sempre quis. Mas a gente vai lendo a história, quando a gente chega em Ezequiel, a gente sabe que o povo, por causa do seu pecado e da sua rebelião, eles abandonam a presença de Deus. Então Ezequiel 10, Ezequiel tem essa visão, e ele vê a presença de Deus deixando o templo, antes que o templo fosse destruído pelo Império Babilônico. Então você percebe que a história sempre é a mesma, Deus quer habitar no meio do seu povo, mas por causa da rebelião, a presença de Deus deixa o meio do seu povo. Então você tem os sacerdotes, que foram estabelecidos pelo Senhor, no tabernáculo de Moisés, ministrando a presença de Deus, mas por causa da corrupção, a gente vai ver que, lá em 1 Samuel, que Eli, os seus filhos eram sacerdotes corruptos. Então aqueles que ministravam a presença do Senhor estavam corrompidos, então a presença de Deus é removida. Agora você tem os levitas ministrando 24 por 7 a presença do Senhor, mas por causa da rebelião do coração humano, a presença de Deus é removida do meio do seu povo. A maior perda
que o povo de Israel sofreu não foi ser levado cativo, não foi seu templo ter sido destruído, foi a presença de Deus saindo do meio do seu povo. Então essa é a terceira parte. Jesus fala, olha, o homem caiu, ele caiu desse lugar de bênção, está nesse lugar de maldição sem a presença do Senhor, mas os sacerdotes não conseguiram resolver isso. Os levitas não conseguiram resolver isso. E de repente vem um samaritano, a Bíblia vai dizer. E se a gente não entende a história, a gente não entende por que Jesus foi enfático em usar o samaritano. O samaritano era aquele que não era considerado nem judeu e nem gentil. Porque quando Israel, o reino do norte, foi dominado pelo Império Assírio, o que eles faziam? Uma das formas que eles utilizavam, eles levavam o povo do seu próprio povo, os assírios, eles colocavam no meio do povo que eles conquistaram, para o quê? Para enfraquecer a cultura deles. Então a Bíblia vai dizer que os judeus tinham uma grande rixa com os samaritanos. Por quê? Porque eles eram metade judeus, metade assírios e de outros povos. Então, para um judeu, eles não eram considerados povo de Deus. Eles não eram considerados um povo eleito que seria abençoado como Deus prometeu para Moisés. Só que para os gentios, o pessoal de Samaria também não era um gentil, porque ele tinha essa descendência judaica. Então Jesus está falando, olha, existe esse samaritano, e Paulo ele vai falar isso em Efésios 2, que Jesus, ele rompeu a barreira que existia entre judeu e gentil, fazendo todos um só no seu corpo. Então Jesus está falando para o judeu o seguinte, para o intérprete da lei, eu sei que você interpreta a lei de uma forma equivocada, mas deixa eu te dizer, existe um samaritano que ele vai trazer sobre o seu corpo não só os judeus, então ele vai trazer a presença de Deus não só para os judeus, mas também como para os gentios, que somos nós, que não somos descendentes de judeus, e eu vou fazer deles um povo só. É isso que Paulo vai falar em Efésios. Essa é a promessa de Deus. Então Jesus vai falar, olha, através desse samaritano que cuidou, ele conseguiu cuidar das feridas do homem semi-morto. O João chega e me desconcentra, gente. Como é que eu faço? Deu glória a Deus. Deu glória a Deus. Amém, filho. Quer dar um amém? Então Jesus está falando, olha, nesse samaritano, Jesus está trazendo a promessa de Deus, que antes era para um povo, para os judeus, para várias nações. E agora todos nós podemos nos desfrutar da presença do Senhor. Essa é a grande questão de Jesus. Jesus está dizendo, olha, eu vou cuidar, esse samaritano ele vai cuidar dos ferimentos dele. E como que a gente sabe que Jesus cuidou dos nossos ferimentos espirituais? Isaías 53 vai dizer, porque ele levou sobre si as nossas aflições. O castigo que nos traz a paz, e qual que é a paz que Isaías está falando? A presença de Deus estava sobre ele. Então Jesus está dizendo, olha, esse samaritano é o único que vai conseguir resolver o problema de vocês. Não só de vocês judeus, mas como de todo o povo, de todas as nações. Esse samaritano, ele vai trazer sobre si, judeus, gentios, e ele vai trazer a presença de Deus para o meio do seu povo de novo. Então, qual que é a próxima parte? Então, esse samaritano cuida desse homem ferido e ele leva ele para uma hospedaria. E ele vai falar o seguinte, olha, hospedeiro, você vai cuidar dele até o quê? Até que eu volte. Então, o que Jesus está dizendo? Em outras palavras, eu vou deixar vocês sobre outros cuidados até quando? Eternamente? Não, até que eu venha. Então, lá em João 14, os discípulos estão tristes. Jesus fala, olha, é necessário que eu vá para o meu Pai. Se eu não for, o Consolador não vai ser enviado para vocês. Mas Jesus vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês só, eu prometo, a minha presença vai estar entre vocês. E é o que Paulo vai dizer, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, ou seja, Deus habita em nós através do seu Espírito. Então, a partir daquele momento, você tem Jesus, João descrevendo Jesus, ele vai dizer, ele tabernaculou entre nós, Deus tabernaculou, Deus habitou entre nós em carne humana. Ele viveu 33 anos entre nós, a presença de Deus, Paulo vai falar em Colossenses, a plenitude da presença de Deus habitando entre nós por 33 anos, mas chega um momento que Jesus fala, olha, é necessário que eu vá. E os discípulos aprenderam tanto a amar a presença do Senhor, que a resposta deles é, eles se entristeceram profundamente. E Jesus fala, vocês ficam tristes porque eu digo que eu vou, mas é necessário, porque eu vou enviar, eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês só, eu vou enviar o Consolador.
Ou seja, em outras palavras, a promessa de Jesus era, gente, a minha presença estava aqui entre vocês, mas eu não vou deixar vocês sem a minha presença. Eu vou enviar o meu Espírito que vai estar entre vocês, que ele vai preparar vocês, para qual momento? Até que ele venha. Em João 14, Jesus vai dizer, ele está falando a respeito disso, ele vai falar o seguinte, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar. A promessa de Jesus é o seguinte, olha, eu vou voltar, e Jesus entrelaça isso com a paternidade dele. Jesus está falando o seguinte, olha, eu sou tão bom pai, que eu prometo para vocês, eu vou enviar a minha presença em forma de Espírito, ela vai estar com vocês, o próprio Deus habitando em nós, em Espírito, mas existe uma promessa que é, até que eu venha. Essa é a promessa de Deus. Então assim, a gente estava falando a respeito da ceia, Paulo vai falar, olha, nós fazemos isso com qual intuito? De anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Por quê? Porque o padrão de Deus é de que nós, criação, possamos nos relacionar com a presença de Deus, não só em espírito, isso é muito bom, graças a Deus, Deus nos deu o seu espírito, mas Jesus está dizendo, olha, vai chegar um dia, Paulo ele vai falar isso em 1 Coríntios 12, nós vemos agora como um espelho, mas vai chegar o dia que nós o veremos face a face, e nós o conheceremos como nós somos conhecidos. Já parou para pensar que um dia você vai olhar para o rosto de Jesus, que é Deus, você vai olhar para Ele, e não só isso, meu irmão, isso já é muito bom, mas você vai olhar para Ele, e você vai conhecer Ele como você é conhecido. Esse é o sentido de vida eterna, em João 17. Então a promessa de Deus, Jesus está contando uma história, é o seguinte, deixa eu te dizer, vocês, por si mesmos, vocês estão semi-mortos, vocês não conseguem resolver o problema de toda a criação, que é a ausência da presença do Senhor, mas eu consigo. Eu, por causa da minha infinita misericórdia, vou resolver esse problema para vocês. Então, o intérprete da lei está falando, e aí, o que eu faço para conquistar, para comprar a vida eterna? A resposta de Jesus é, você não consegue. Mas existe alguém que consegue. E que nesse dia nós o veremos face a face. Então, o ponto de Deus é que Ele quer habitar no nosso meio. Deus quer habitar no nosso meio. Então, quando nós dizemos, não, os sonhos de Deus são os meus sonhos, o que nós deveríamos estar dizendo é, eu quero que a vontade de Deus, porque Ele me ama demais e que Ele deseja estar no meu meio, no nosso meio, seja a nossa vontade. Então, quando nós cantamos, os sonhos de Deus são os meus sonhos, nós estamos cantando isso. Deus, nós queremos a sua presença entre nós. Nós te agradecemos pelo seu Espírito, nós sabemos que, Paulo vai falar isso, que o Espírito Santo é como um selo de uma promessa que há de se cumprir. E que promessa é essa? Deus quer, meus irmãos. Eu sei que eu falei muita coisa para resumir só nisso. Deus quer habitar entre nós. E Deus quer que isso toque o nosso coração. Que seja o sonho, o desejo, de que entendendo o plano eterno de Deus, nós vamos nos reunir para falar disso também. Sabe, Apocalipse 5, a Bíblia vai dizer que um dos 24 anciões, eles olham para Jesus, que está recebendo o selo do Pai, ele vai dizer, olha, você é digno, porque compraste para si povos de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças, e fizeste deles reino e sacerdócio. Então deixa eu te falar, a gente sempre pergunta, qual que é o meu propósito, para que eu fui criado? Você foi criado, meu irmão, você é um sacerdote no Senhor. Sabe qual que é o papel do sacerdote? Ministrar a presença do Senhor. Então o seu chamado não é pegar o microfone e ministrar, não é pegar o microfone e cantar. Não, o seu chamado é ministrar a presença do Senhor. Essa é a coisa mais importante que Deus tem para você. E muitas das vezes nós diminuímos isso e nós queremos tudo menos a presença de Deus. E nós cantamos, não, nós amamos a sua presença, mas será que nós de fato amamos a presença do Senhor? Porque Deus quer causar no nosso coração uma inconformidade. Deus quer trazer para o nosso coração uma inconformidade que nós desejamos a presença de Deus. Então Deus quer que a Débora seja conhecida, não porque é só uma igreja legal, é uma igreja muito legal, eu amo essa igreja. Mas Deus quer que essa igreja seja conhecida porque a presença de Deus está aqui. É isso que vai mudar, Débora, não é os nossos muitos esforços. Nós precisamos nos esforçar, mas a presença de Deus não pode ser negligenciada, meus irmãos. Esse é o ponto de Deus com toda a criação.
Deus nos encheu da sua presença. Hoje nós somos cheios do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Deus não dá o Espírito pela metade. Então você é cheio da presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Você é cheio da presença do Senhor. Mas Deus não quer só que nós sejamos cheios. Deus quer que toda a criação seja cheia da presença de Deus. E é por isso que Isaías vai dizer em Isaías 11, olha, eis aí que vem um dia em que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Então, Gênesis 1 e 2 termina com Deus no sétimo dia repousando, enchendo a criação com a sua presença. Em Apocalipse 21 e 22, Deus de novo enchendo a criação com a sua presença. Deus está fazendo a mesma coisa, meus irmãos. Deus não está fazendo muitas coisas. Então, talvez você está pensando aí, gente, por que Daniel falou de Davi? Daniel esqueceu de Davi, falou de Davi, mas não falou de Davi. Vamos voltar para Davi. Então, assim, só para resumir, a parábola do bom samaritano, Jesus não está falando para você o seguinte, meu irmão, ajude alguém em necessidade que você vai comprar a sua salvação. Nunca foi o ponto de Jesus. E aí Jesus vai falar o seguinte, olha, pergunta para o fariseu, e aí, quem foi o próximo do homem que estava caído? O intérprete da lei vai dizer, foi aquele que usou de misericórdia. Então Jesus vai dizer, use você também de misericórdia para com o seu próximo. Mas eu não posso morrer pelo meu irmão. Eu não posso trazer salvação pelo meu irmão. Então qual que é o ponto de Jesus em falar, use misericórdia com o seu próximo? Porque a melhor forma de evangelizar alguém é falar, meu irmão, Deus te ama tanto, esse é o plano de Deus. Você estava afastado do Senhor, mas a presença de Deus quer te encher. Então, como que eu uso de misericórdia para o meu irmão? Contando o plano de Deus, de que eu não sou protagonista. Eu não posso fazer muita coisa. Quem é protagonista é Jesus. Foi Ele que fez e está fazendo. Mas o nosso papel é de levar essa mensagem. Porque tem muita gente que não escutou. Tem muita gente que escutou que a religião é seguir regras. Não. A gente segue regras, mas por amor. Jesus vai falar, olha, aqueles que me amam, eles obedecem aos meus mandamentos. Então a gente entende quanto Deus nos ama, quanto Deus nos quer, porque Ele tomou forma humana, Ele trouxe sobre si todo o castigo que nos afastava de Deus, e agora eu vou lá e conto para o meu irmão, cara, é isso que Deus quer. Deus quer te encher da presença dEle. E quando Deus te encher da presença dEle, eu te garanto, você nunca mais vai ser o mesmo. Todo esse vazio do seu coração está clamando pelo Senhor, você só não sabe. É isso que Deus quer de nós. Que nós entendamos, mas meus irmãos, nós precisamos entender, Deus quer, e Deus vai encher a criação com toda a sua presença. Mas vamos falar de Davi. Então Davi é um cara que Deus, dando um testemunho, vai dizer, ele é segundo o meu coração, ele está de acordo com o meu coração. Mas a gente vai parar para pensar, Davi tinha os seus defeitos. Davi, ele, pegou uma mulher que era casada, adulterou. Então, assim, eu não estou querendo trazer os erros de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas não foi pelo que ele fez. Foi pelo que ele desejou. Em 2 Samuel 7, a gente estava falando a respeito disso. Davi está no seu palácio. E ele fala, cara, eu estou aqui habitando em lugares, em um lugar luxuoso. Mas a presença de Deus está num tabernáculo. Eu vou construir um lugar para Deus habitar no nosso meio. A primeira coisa que Davi faz, quando ele é de fato, Saul morre e ele se torna rei de Israel, a primeira coisa que ele faz, ele não vai para o seu palácio, ele não vai celebrar, a primeira coisa que Davi faz, vamos trazer a arca da presença de Deus para Jerusalém. A primeira coisa que Davi faz é, eu quero a presença de Deus aqui. O centro do meu domínio, do meu reinado, vai ser a partir da presença de Deus. Então, o meu reinado vai ser definido por quê? Porque Deus está habitando no nosso meio. E eu quero ler com você, eu estou terminando, prometo, eu quero ler com você Salmo 132. Salmo 132 foi provavelmente, do versículo 1 ao 5, foi provavelmente um salmo escrito por Salomão, na consagração do templo. Então Davi já tinha morrido, e o sonho de Davi era construir uma casa para Deus, um lugar para Deus habitar. Mas Deus fala, olha Davi, não vai ser você, por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue, mas eu vou levantar um da sua descendência, e presta bem atenção nisso,
de Deus falando em 2 Samuel 7, eu vou levantar um da sua descendência, que ele vai ser como um filho, eu serei como pai, e ele vai criar um lugar para minha habitação, e ele reinará eternamente. Mas se a gente parar para pensar, muitos dos comentaristas vão dizer, não, mas foi Salomão, porque Salomão fez uma casa para o Senhor. Meus irmãos, mas Deus falou, ele vai reinar eternamente. Salomão não está reinando eternamente. Então a palavra que Deus estava falando para Davi, Deus estava falando a respeito de alguém, de uma linhagem que criaria, esse descendente, ele estabeleceria a casa de Deus no meio do seu povo. E quem que a gente leu? Quem que é o bom samaritano? Jesus é aquele que reina e reinará eternamente, mas que fez para o seu Deus uma habitação no meio do seu povo. Essa é a história da criação. É isso que Deus está nos contando de Gênesis e Apocalipse. Não é Deus falando, olha, pega um versículo aqui para te abençoar. Tudo bem, meus irmãos, mas nós não podemos perder de vista a promessa eterna de Deus, de habitar no nosso meio. Então, Davi tem esse desejo, Deus fala para Davi, Davi, não vai ser você, mas eu vou levantar um filho seu, que vai construir uma casa para mim eternamente, e eu vou estabelecer o reino dele eternamente. E aí, então, Salomão constrói o templo, e eu acredito que Salomão era uma prefiguração de Cristo, então Salomão constrói um templo para Deus habitar no meio do seu povo, e como a gente falou, quando Salomão consagra esse templo, a presença de Deus, a Shekinah de Deus enche o templo, de tal forma que ninguém conseguia ficar de pé. E antes de consagrar o templo, provavelmente foi Salomão que escreveu isso. Ele vai dizer, lembra-te, Senhor, Salmo 132, do versículo 1 ao 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no leito em que repouso, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você consegue entender o peso das palavras de Davi? Davi fez como objetivo da sua vida inteira ter Deus habitando no seu meio. Davi decidiu que a sua vida seria consumida por um desejo só. Ter Deus habitando no nosso meio. E aí quando a gente vai ler 2 Samuel 7, Deus fala, através de Natan, Deus fala para Davi, vamos ler. Deus vai falar o seguinte, quem pediu para você construir um lugar para mim? Eu vou ler rapidinho, meus irmãos, vocês não precisam nem abrir, mas está em 2 Samuel 7, se você quiser chegar em casa e dar uma olhada. Deus vai falar o seguinte, Natan, vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para mim, para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje, eu não habitei em templo, mas tenho andado de tenda em tenda e de tabernáculo. Em todos os lugares que andei com todos os filhos de Israel, por acaso, alguma palavra falei com alguma das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não construíram um templo para mim? Então, a primeira instância, parece que Deus está corrigindo Davi. Porque Deus está dizendo o seguinte, Davi, da onde você tirou isso? Porque eu nunca falei para ninguém que eu queria um lugar para habitar. Então, a pergunta de Deus para Davi é, Davi, da onde você tirou isso? Porque eu nunca falei para ninguém de nenhuma tribo. Eu nunca falei. Então, parece que Deus está corrigindo Davi, falando, olha, Davi, você está equivocado, você entendeu errado, mas não é. Aí Deus vai dizer, por causa do seu desejo, eu vou fazer com você uma aliança eterna. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, Davi, eu nunca contei para ninguém. Mas eu imagino Davi, meus irmãos, lendo Gênesis 1 e 2, lendo a história do Êxodo, e ele entendeu, Deus quer habitar entre nós. Davi entendeu isso, e Deus está falando, Davi, mas quem te contou, de onde você tirou isso? Porque é o meu desejo, só que eu nunca contei para ninguém. E aí Davi pega esse desejo e fala, eu vou viver por isso. Esse é o meu alvo de vida. Davi, você quer ser um bom rei? Não, quero também. Mas o meu alvo de vida é ter Deus habitando entre nós. E quando Deus olha para isso, Deus fala, esse homem é segundo o meu coração. Sabe, eu não sei vocês, mas eu quero que quando o John crescer, se até lá o Senhor não voltar, eu não quero que o que o John tenha a dizer a respeito de mim seja, meu Deus, lembra do meu pai, Daniel, de como ele pregava bem, de como ele foi enviado para as nações. Não, não, não. Eu quero que quando o John crescer, ele fala, Deus, lembra do meu pai, Daniel, que ele fez um voto no seu coração,
de desejar a mesma coisa que o Senhor. Ele fez um voto no seu coração de ter a presença de Deus habitando no meio do povo. E é por isso que Deus olha para Davi e fala, esse homem é segundo o meu coração. Ele entendeu, ele está de acordo, ele quer o que eu quero. Meus irmãos, esse é o convite de Deus para nós. Eu sei que eu estou parecendo, também sempre falei isso, parece que eu estou bravo. Eu estou brincando. Eu sei que às vezes eu me altero mesmo. Mas assim, o ponto de Deus mesmo é que nós entendamos de fato. Esse é o sonho do Senhor. Esse é o desejo do Senhor. Deus quer habitar entre nós. Em uma criação completamente restaurada, onde não existe morte, não existe pranto, não existe dor. Esse é o ponto de Deus. Mas a coisa principal que Deus tem, Jesus resume vida eterna como isso. A presença de Deus no meio do seu povo. É a presença de Deus que restaura todas as coisas. A física, eles têm um negócio chamado a lei do zero absoluto. Que eles vão dizer o seguinte, na verdade, nem o frio, nem a escuridão, eles existem por si só. Eles não são algo que existam. Eles são consequência de algo. Então eles vão falar o seguinte, por exemplo, o frio não existe. Porque provavelmente quem falou isso não mora aqui, né? Não mora no Kansas, onde neva. Mas ele vai falar, olha, o frio não existe, a ciência diz isso. O que existe é a ausência do calor, e porque você não tem o calor naquela região, a consequência é o frio, mas o frio por si só não existe. Então deixa eu te garantir algo, esse caos, a morte, toda a consequência do pecado, eles não existem por si só. É consequência da ausência da presença de alguém. Mas a promessa de Jesus é, eu não vou deixar vocês órfãos. A minha boa paternidade para com vocês é porque eu nunca, e essa é a promessa de Jesus, vocês nunca mais estarão só. A partir de agora, vocês em mim têm a presença de Deus eternamente. Então Deus quer nos consumir com um desejo, que nós seremos como Davi, Deus, nós queremos a sua habitação no nosso meio. E eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou viver de forma confortável e me entregar a esse comodismo e não desejar a sua presença. No fundo, meus irmãos, eu sou muito grato. Olha, Deus me deu uma esposa linda, Deus me deu um filho lindo, eu sou feio, então assim, eu sou muito grato por tudo isso. Mas no fundo, no meu coração, eu ainda quero ter esse desejo de, Deus, a sua presença está faltando aqui. Por mais que eu vivesse a melhor vida, nada disso se compara à presença de Deus habitando entre nós. Eu quero te convidar a ficar de pé. Quero também chamar o pessoal do louvor, se possível. Meus irmãos, eu vim para cá com uma intenção de que Deus não, como eu disse no começo, Deus não quer só que eu, ou só o pastor Luiz, ou só pessoas específicas, não. Deus quer que todas as nações desejem a sua presença. Todas as nações sejam como Davi, que decidiram viver por uma coisa só. E nós viveremos pela presença do Senhor no nosso meio. E que, como eu disse, Danbury vai ser conhecida porque a igreja que carrega a presença do Senhor. Sabe, nós temos eventos, tudo isso é muito bom. Meus irmãos, eu não estou pregando contra nada disso. Mas nós não podemos esquecer que a principal coisa que nós precisamos é que Deus nos deu acesso à sua presença. E que Ele há de vir para estabelecer sua presença de uma vez por toda em toda a criação. Essa é a promessa do Senhor para nós. E que nós seremos como Moisés. Moisés, em Êxodo 33, Deus fala o seguinte, olha, o povo tinha acabado de pecar, eles tinham feito um bezerro de ouro, Deus fala, Moisés, eu não vou com esse povo, são muito cabeça dura, eu vou deixar esse povo aí com você, e eu vou enviar um anjo, pode ser? Eu envio um anjo, ele vai garantir para vocês vitória sobre os inimigos, ele vai levar vocês para a terra prometida. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, Moisés, porque eu sou Deus, eu vou cumprir a minha palavra, tudo que eu falei para o povo, eu vou cumprir. Mas Deus está dizendo, mas a minha presença não vai com vocês. E para muita gente isso já era o suficiente. Não, Deus vai me dar a vitória contra os meus inimigos, Deus vai me abençoar, eu vou entrar na terra prometida, a minha promessa vai se cumprir. Mas para Moisés não era o suficiente. Moisés vai dizer o seguinte, não nos faça mover daqui sem a sua presença. Eu não quero um anjo abençoador, não quero presentes caindo do céu, se o Senhor me der, tudo bem. Mas o que eu quero de fato, Senhor, é isso que Moisés está dizendo. O que eu quero de fato é a sua
presença conosco. Meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Um povo de uma coisa só. Um povo segundo o coração do Senhor. Quero que você coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque ela é luz, Jesus. Ela é lâmpada para o nosso coração, para a nossa mente. Ela nos guia, nos ensina, Jesus, como ser um povo de acordo com o seu coração. Deus, nos perdoa porque muitas das vezes nós tentamos fazer das nossas formas, dos nossos meios, assim como o intérprete da lei, nós queremos garantir a vida eterna, nós queremos garantir o nosso relacionamento, nós queremos te comprar, Jesus, com os nossos esforços, com os nossos próprios meios. Me perdoa, Jesus, porque a resposta do Evangelho está no Senhor, a presença de Deus habita no Senhor, Jesus. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que habita em nós, fere o nosso coração com um desejo genuíno pela presença do Senhor. Deus, que nós vamos vir para essa reunião, para esse templo, não querendo só bênçãos, não, nós vamos vir desejosos da presença do Senhor. Espírito Santo, por favor, toca os nossos corações, nós não podemos sair mais daqui da mesma forma. Fere o nosso coração de paixão pela sua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, você é aquele que nos guia, você é o Consolador. A tua palavra diz que nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pedir. Então nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Porque todos nós temos esse vazio no coração, que nós achamos que talvez uma pessoa pode preencher, bens podem preencher, um chamado pode preencher, mas não pode, Senhor. Só a sua presença pode satisfazer o nosso coração. Então não nos deixe nos perder, Jesus. Não nos deixe distraído com outras coisas. Nós queremos voltar para Ti, Jesus. Nós queremos ter os olhos fitos no Senhor, que é o autor, o consumador da nossa fé. E nós queremos Te pedir, Jesus, toca o nosso coração com desejo pela Sua presença. Deus, existem águas mais profundas e nós queremos Te pedir, nos leve a essas águas mais profundas no nome de Jesus. Deus, gere inconformidade no nosso coração. Que nós possamos, Jesus, para essa cidade, nós queremos a presença do Senhor nessa cidade. Não só nessa igreja, não, nessa cidade, Jesus. No estado de Connecticut, nós queremos a Sua presença invadindo esse lugar. E nós queremos confortar as outras pessoas, dizendo, existe uma boa notícia. Deus não vai nos deixar órfãos. Ele está voltando com a Sua presença para habitar no nosso meio novamente. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Correndo atrás do vento, meus olhos estão em Ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Pelas madrugadas, a minha alma canta, Yeshua, saudades, Yeshua, saudades, Yeshua, saudades, Yeshua, saudades. Eu não darei sono aos meus olhos, até que os Teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja este lugar.
até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudades, Yeshua, saudades, Yeshua.